Pode passar, pode ir, normal. Agora vou me apresentar. Pode falar. Não. Eu não vi o isqueiro também, acho que tá lá na sala, talvez. Ah, sim. Pode ir? Pode ir. Oi, meu nome é Fabiano Miguel, sou professor do Departamento de Psicologia e Psicanálise. Conta da estrutura dos laboratórios. Nessa hora eu tenho que usar uma foto para fazer um... Vamos lá? Vamos lá. Vai que vai. Ai, tudo bom? Opa! Oi, entra. Esse domingo de manhã, gostaríamos de agradecer aos nossos publicitários, o CA de Psicologia, né? Tem Tá sempre pagando nosso cachê. nos abrilhantado. Quanto que é o cachê? Meu nome é Josi, eu sou professora de Psicologia aqui na UEL. Eu queria contar para vocês que nós temos 3 departamentos de Psicologia aqui dentro da UEL. Um deles se chama Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, o outro é Departamento de Psicologia e Psicanálise e o outro é o Departamento de Psicologia Social e Institucional. Quando as pessoas estão procurando fazer uma profissão, seria interessante pensar por que elas escolhem esse ou aquele curso. Por que a psicologia ela é importante hoje no nosso universo, para a nossa realidade social? Para trabalhar justamente com essas questões, eu fiquei pensando, não é unicamente para escutar, que a gente tem uma imagem que a gente é a profissão da escuta, de escutar o que o outro vai trazer, escutar as suas questões, mas também é momento de elaborarmos coletivamente formas de transformação dessa crise de sentido da vida que a gente está passando. Acho que a psicologia tem vários espaços em que, de uma maneira mais individual, mais singular, de uma maneira mais coletiva, isso está acontecendo. Que horas que eu vou encontrar na psicologia o mundo, né? Que horas que eu vou encontrar a vida das pessoas, as relações sociais, a política? A gente andava pelos corredores e se perguntava, mas por que a gente não tem tal psicologia na grade? Né? Por que a gente não tem bioenergética, por exemplo? Por que a gente não tem psicodrama? Né? A gente só estuda, né, assim, em um mês, sabe? Não tem uma grade, né, assim, grande, assim, alta de aulas, enfim. A gente queria um evento, a ideia era de um evento, mas a gente queria discutir os temas que a gente sentia falta na nossa formação. E isso estava na boca de todo mundo, não era só das redes sociais, a gente conversava na sala de aula, falta isso, a gente queria ver isso, não sei o que, tal. E a semana acadêmica era pra gente um espaço disso. A ideia era trazer pessoas diferentes, era trazer aquilo que a psicologia da UEL não tinha, né, que a gente sempre insistia na questão da psicologia corporal, né, da psicologia social crescer, né, nesse movimento, assim. E aí vamos trazer alguma discussão de esquizoanálise, né? Porque a gente ouvia falar de esquizoanálise no pré-congresso de saúde mental e direitos humanos. O que é isso, esquizoanálise? Quem que é Deleuze? Quem que é Guattari, sabe? Vamos trazer isso para dentro do nosso curso, então. Então estão discutindo psicologia e povos indígenas. Quem que trabalha com psicologia e povos indígenas aqui em Londrina, que a gente sabe, que a gente pode trazer para contar um pouco? Aí a Carla veio, enfim. Aquela semana foi uma semana, a primeira, né? Essa primeira aí. Foi uma semana de um turbilhão de ideias. Foi uma... que era psicologia pra quê, pra quem, né? O tema.
foi uma... A gente colocou tudo, assim, sabe? Não sei se você lembra disso. Todos os temas que estavam nos interessando, assim. Sim. Foi até uma torre de Babel nesse sentido. Mas era reflexo disso, sabe? Daquilo que a gente sentia falta, das discussões que a gente sentia falta, sabe? E aí em 2007, que teve a primeira semana, quando o pessoal montou essas organizações. Vamos fazer a semana de psicologia, vamos retomar, né? Porque já tinha tido semana de psicologia organizada por estudantes lá nos anos 80. E daí a gente falou, vamos retomar a semana acadêmica então. E a gente, muito pretencioso, né, chamou de primeira semana acadêmica de psicologia, dos estudantes de psicologia, mas não era. Não é. Depois foi primeira, segunda, terceira, mas não foi não. Mas foi a primeira nossa, né, a nossa primeira semana acadêmica. E aí, nossa, a gente sentou e falou, vamos desterritorializar o curso. Então a gente vai fazer a primeira semana acadêmica e vamos reivindicar à frente do colegiado do curso que o curso pare, né? Pare, os professores não deem as aulas, né, do currículo e participem da semana, os estudantes sejam dispensados para participar dessa semana e tal. E aí foi bacana porque envolveu um monte de pessoas da psico, estudantes que não participavam ali do CA, no dia a dia do CA, né? Não estavam no nosso grupinho de relações. Então isso foi dando outras caras, né? Aí eu lembro que veio o pessoal da Atlética, tava começando a Atlética, veio o pessoal da Atlética, aí os discursos eram diferentes, né? Aí veio o pessoal da Elo, né, empresa de psicologia, empresa júnior, e a gente tinha o maior preconceito com a empresa júnior. E daí veio também alguns amigos de outros anos, né, que não participavam do CA, mas que se uniu com a gente ali, sabe? Falou, então vamos fazer, né, essa semana acontecer. Interessante isso, porque veio todo mundo com uma espécie de carência, sabe? Em alguma discussão. Não conhecia muita coisa mesmo, né? Quando eu entrei na UEL, assim, psicologia era muito restrita, assim, ao conhecimento do que era psicanálise e só, né? Assim, aí as outras coisas eu fui aprendendo lá. Então esse grupo que já estava lá, que já estava discutindo sobre o que a grade da UEL contemplava, o que não contemplava, o que era um currículo generalista, o que era um currículo específico, sabe? De formação específica, que era uma discussão que sempre trouxe também, né, na discussão inicial, que a UEL era muito clínico, era muito elitizado, né? Não tinha muitas áreas ainda para ser discutidas ali, não tinha naquele espaço, né, da instituição. Então, o Eventos mesmo trazia isso, né, trazia o que a UEL não tinha, e eu fui conhecendo um pouco mais de psicologia nesses espaços alternativos, né. O que acontece é que o espaço universitário como um todo é um espaço rico, não só dentro das salas de aula, mas também fora, os espaços da universidade. As cadeiras, os bancos, as pracinhas, as árvores, os centros acadêmicos. Todos esses lugares são espaços de formação. E quanto menos a gente fica bitolado achando que é só dentro de sala de aula que a gente vai aprender, mais a gente aproveita a universidade. É que eu acho que a minha primeira cena, assim, de encontro com o céu foi uma cena interessante, assim. Porque eu estudava na UNORP, em Rio Preto, na faculdade particular, né? Então, assim, a maneira como a minha relação com a faculdade era uma coisa que é muito diferente da relação que a gente tem com a UEL. E aí, assim, eu acabei saindo de lá porque teve um problema grande do dono da faculdade não querer pagar ninguém, os professores entrarem em greve. E aí, nesse momento, porque a gente não tinha nenhum tipo de organização estudantil, né? E aí, nesse momento, a gente começou a falar, vamos fazer um DCE, aquela coisa na empolgação, né? Assim, todo mundo lá embaixo, a gente ia ocupar a reitoria. Vamos fazer um DCE, vamos, tal, não sei o quê. E aí, no meio disso, com todo o rolo, eu quis sair da UNORP, né? E aí, uma pessoa que nunca tinha pensado em vir para Londrina na vida, teve a oportunidade de prestar uma transferência na UEL, deu certo e eu vim. E aí cheguei no terceiro ano, assim, né? E aí eu me lembro que eu tava descendo aquelas escadinhas da central de salas, assim, e aí eu vejo uma luzinha escrito, reunião do centro acadêmico, sei que dia, não sei que horas. Eu falei, nossa, que louco, centro acadêmico, gente, eles têm centro acadêmico, tem que ir lá, vamos lá, né? Então foi
por uma lousinha escrito uma coisa, assim, né? Que me levou. E quando eu cheguei na CA, assim, eu achei aquilo tudo muito estranho, assim, né? Aquele espaço, aquelas conversas, eu ficava sentada assim, vendo as pessoas falando, não tava entendendo nada. E aí a gente fazia as reuniões e a gente ia lá nessas reuniões e as reuniões não tinham cara de reuniões, elas tinham cara de encontro, né? De momento, de viver de se viver, sabe? Da gente se encontrar e conversar. E eu acho que funcionava também por causa disso, porque era uma brecha. E daí tinha o sentido também da gente estar no CA, buscar brecha aqui, nessa universidade, nesse curso, tanto que daí, voltando para novas formas de psicologia, isso estava na nossa boca, né? O tema da primeira semana era psicologia para quê, para quem, outras possibilidades, né? A gente sempre falava coisas assim, de uma outra psicologia, porque a psicologia do jeito que estava sendo pensada e a gente estava passando por aquilo não fazia muito sentido pra gente, né? Ou a gente não queria que fosse assim, porque tinha que ser assim, né? Eu acho que foi onde o grupo se fortaleceu, assim, né? Daí ia precisar realmente de pessoas que estivessem atuando dentro do CA, embora fosse uma coisa já com essa ideia de autogestão, ainda que não falasse essa palavra, né? Entendi. A gente precisava se organizar de alguma forma para poder fazer esse evento acontecer, né? E foi uma das coisas mais sérias que a gente fez, mas fez de uma maneira gostosa, assim, né? Ninguém se sentiu muito pressionado. A gente conseguiu dividir, na época, assim, em comissões, né? Que já dá uma cara de que o CA estava com um grupo bacana, né? Dava para dividir o grupo para assumir frentes de algumas coisas. E eu acho que eu me encontrei muito pelas pessoas que estavam ocupando aquele espaço naquele momento, né? Porque eu fui me sentindo acolhida nisso também, né? E aí a gente fazia coisas juntos, que eram coisas complexas, mas também eram coisas simples, né? Então, ao mesmo tempo que a gente organizava semana acadêmica e EREP, a gente organizava festa, né? Uhum. Então eu fui entrando nisso, assim, e nunca mais saí também, né? Foi um encontro legal. É um local, assim, de uma liberdade, assim, tanto que a parede, se você tiver a fim de escrever seu nome, ou escrever um poema, você tem essa liberdade, então, tipo, é mais uma consequência, assim, desse seu aconchego, que é um local que você pode ficar à vontade mesmo. E é isso, daí aí que surge essa cara, assim, do CA Psico, e que acolhe tanta gente, assim, e que é um local que promove muito o encontro, assim, e acho que esse é a maior motivação, assim, de você participar no CA e de você ocupar mesmo o local que você tem direito, é livre a todos, assim. E a gente ia no sábado limpar o CA, pensa, né? A gente ia sábado à tarde, domingo, na UEL, a gente ia pra UEL pra ficar o dia inteiro limpando o centro acadêmico. Né? Olha só o tamanho da intensidade que esse encontro chamado CA não tinha nas nossas vidas, né? Pra gente ir num sábado, num domingo, limpar como se fosse nossa casa, a gente limpava como se fosse nossa casa, né? A gente cuidava do CA como se fosse nossa casa, né? Muito louco. Viver uma coisa intensamente como a gente estava vivendo, e reflexão ao mesmo tempo, mas não tão com tempo para isso, sabe? Trazia essa experiência de vida mesmo, né? De viver a coisa intensamente no seu limite, assim, né? Porque se a gente for pensar, em 3 anos a gente fez 2 semanas acadêmicas e fez um EREP. E quando a gente assumiu o EREP para Londrina, a gente não tinha nem noção do que era isso, assim, né? Do tamanho que era isso, do trabalho que era isso, do tanto que ia ser difícil também, né? Daí a gente acabava fazendo reunião às 3 horas da manhã, né? Aquela coisa assim, todo mundo exausto, né? Mas foi muito bonito, né? Foi muito bonito. E assim, sem precisar de um presidente, um secretário e um tesoureiro e um não sei o que, e um não sei o que lá. A gente ia se organizando ali. Foi muito bonito, assim, ver a UEL com aquelas caras, sabe? E eu fiquei orgulhosa, sabe? Eu falei assim, poxa,
olha o que a gente consegue fazer, cara. A gente conseguiu, né? Com tanta coisa, foi tão difícil, né? Foi tão complicado, a gente se estressou um com o outro. Bastante. Porque nem tudo é bonitinho, né? A gente brigava um com o outro, se estressava um com o outro. Ai, fulano não faz nada, ai, fulano é muito mandão. Ai, fulano não sei o que, quer centralizar. Ai, não sei o que. Ai, vai fazer alguma coisa. Ai, por que você não fez? Ai, que saco, né? Tipo, e a gente se ajeitava, né? Ia se ajeitando no meio desses conflitos todos e saía uma coisa muito bonita, muito bela. Meu velho amigo, chorão primeiro, tão rio antigo, tão brasileiro, teu companheiro. Chora contigo toda dor de ter vivido que não volta nunca mais. E na emoção desse chorinho carinhoso te pede uma bênção de amor e de paz. Meu currículo, né, o currículo foi construído basicamente em cima do CA, né, que é onde eu tinha mais orgulho de colocar, assim, ou mais propriedade do que participações em projetos ou disciplinas, eventos, assim, porque o CA foi uma construção que eu participei, então tinha muito do meu envolvimento, do meu interesse. Eu lembro que nas entrevistas de trabalho, assim, né, onde eu fui tentar uma vaga, eu falava muito do CA, né, como espaço de autogestão, como espaço de criação. Então, assim, lá foi uma escola muito grande para mim, muito boa para mim, porque lá eu tinha que aprender a conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com propostas, às vezes, muito diferentes. E acho que essa experiência toda de ter que ir pensando argumentos, né, para construir uma estrutura de centro acadêmico, para construir assim, a lógica do que a gente estava fazendo ali, para fazer os debates dentro da institucionalidade que a gente tinha que fazer, né. Isso hoje me dá subsídio para, por exemplo, estar numa reunião de equipe que um monte de gente, por exemplo, tem questão, tem medo, tem sei lá o que, de se colocar e eu não ter, por exemplo, sabe assim? Eu não consigo trabalhar mais, sabe, nesse modelo tradicional de ter o coordenador, o vice e sei lá o que, sabe, nesses processos burocráticos complicados que tem que ter uma diretoria, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, de hierarquia, entende? Cada um tinha uma coisa que se juntava e virava esse bololô, e era esse bololô que a gente queria, sabe? E daí foi essa discussão, por exemplo, no Corep, no EREP, lá em Londrina, que fez a gente criar os Homens Livres, por exemplo. E isso foi uma das coisas que ajudou. Eu não sei nem dizer
eu não consigo pensar a minha formação em psicologia sem pensar na minha participação no CA. Não consigo. Eu não tenho... foi toda a referência de autogestão, de autonomia, de acreditar que você pode fazer alguma coisa pelas coisas, veio do CA pra mim. Veio desse espaço. Qual que é o seu sonho? Tipo a Bujanra, né? Bujanra é uma pergunta bem simples. Sim. O que é a vida? Se a gente vai querer transformar, a gente precisa somar olhares. Nós somos todos singulares. A gente não consegue ver tudo, então a gente precisa do outro. Tem um ditado africano que eu gosto muito que diz assim: eu sou porque nós somos. Acho que na psicologia a gente poderia falar isso. Eu sou, seja qual for a minha abordagem, eu sou porque nós somos. Para onde nós vamos, como que nós vamos transformar. E é isso. E eu faço esse movimento mesmo, assim, eu acho que é de estar trabalhando com esse grupo ainda, né, que esse grupo que deu certo, assim, dessa forma, sabe, sabe com quem você pode contar, assim, então, o CA ele não foi só um espaço onde a gente fez coisa pro curso, fez coisa pra psicologia, foi um espaço onde a gente conseguiu novas amizades, fortalecer o vínculo com uma galera, assim, que era mais criativa, que era mais alternativa, que hoje está atuando em Londrina ainda. Então a gente tem uma rede. Depois do CA a gente formou uma rede mesmo de pessoas a fim de fazer um trabalho diferenciado mesmo, né? Então a minha pretensão é ter esse grupo sempre perto, né? Mas também de tentar fazer com que a gente possa ser multiplicadores, né? Assim, não ser só esse grupo fechado, mas da gente tentar, assim, expandir, entendeu? Levar para outras pessoas. Eu acho que eu busco um espaço que, primeiro, eu tenha que responder a menos burocracias no trabalho e possa ter um pouco mais de liberdade de criar. No CRAS, eu crio algumas coisas mesmo porque eu não fico pedindo autorização para ninguém, assim, né? Que a gente vive ainda num mundo que precisa desses especialismos, né? Mas eu acho que um dia isso vai acabar. Um dia não vai ter psicólogo, antropólogo e tal. Mas enquanto eu carrego esse nome de psicóloga, eu acho que eu acredito na diversidade mesmo, assim. E não é nem demagogia falar isso, é porque eu acho que eu vejo no dia a dia. Não tem como, eu não posso construir uma psicologia sozinha, sabe? Sem o outro. Sem ter uma outra pessoa pra falar, olha, eu penso isso sobre a minha vida também, sabe? Né? Eu acredito nisso, eu tenho um olhar sobre a sociedade, eu tenho um pensamento sobre o meu próprio sentimento também, as pessoas têm isso, né? Todos nós temos isso. A gente é artista, cara, né? A gente, todo mundo, Sim. Nós, cada um tem sua arte, né? Você sabe disso. Claro. E eu acho que essa é a nossa coisa aqui, sabe? Trazer esse olhar artístico para a psicologia também. Não só artístico, mas pensando na gente mesmo, sabe? A gente tem esse olhar da vida, cara, que é bonito, sabe?